Olá, sou a professora Valquíria e estamos na segunda quinzena de agosto de aulas online. Para o nono ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do nono ano de Ciências número 9, que está presente no livro didático de vocês entre as páginas 20 e 37. Nessa habilidade, iremos continuar estudando sobre os trabalhos de Mendel e iremos aprender como surgiu a genética. Como já vimos, os trabalhos de Mendel não foram reconhecidos pela comunidade científica da época. Alguns estudiosos afirmaram que as ideias de Mendel eram muito avançadas para o seu tempo. Além disso, naquela época não era costume aliar o raciocínio matemático e estatístico aos estudos da biologia. Além disso, naquela época não havia conhecimento suficiente a respeito das células, dificultando o entendimento e como a transmissão das características por meio dos fatores mencionados por Mendel poderia ocorrer. Mais de 3 décadas depois, em 1900, 3 britânicos, a partir de experimentos com cruzamentos de plantas, chegaram de forma independente às mesmas conclusões de Mendel. William, um biólogo inglês, também averiguou a validade dos princípios de Mendel em experimentos usando outros organismos como objeto de estudo, obtendo resultados próximos ao de Mendel. Em 1901, William traduziu para o inglês o artigo de Mendel, originalmente publicado em alemão, sendo um grande divulgador e defensor do mendelismo. Foi ele que propôs a notação F1 e F2 para se referir às diversas gerações. O ano de 1900 costuma ser considerado como o início da genética moderna. O emprego do raciocínio matemático aos fenômenos biológicos acompanha a genética desde essa época. Avanços dos estudos das células, com o aperfeiçoamento dos microscópios e das técnicas de observação, bem como o desenvolvimento das áreas de química e física, ocasionaram uma grande mudança no modo de entender a hereditariedade. Os cromossomos e outras estruturas celulares foram observados ao microscópio e os processos de divisão celular foram descritos. Atualmente, sabemos que os chamados fatores de Mendel são os genes e que eles estão nos cromossomos, e que a meiose é o processo encarregado por separar os cromossomos e, consequentemente, os genes, durante a formação das células reprodutivas. Os principais conceitos da genética são DNA, cromossomo e gene. Na genética, a hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas por meio da reprodução. Nos organismos eucarióticos, a transmissão de informações genéticas é coordenada pelo núcleo das células, onde se encontra o material genético. No núcleo das células eucarióticas, encontramos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, como material genético, que está compactado e bastante condensado, formando os cromossomos. Cada cromossomo é uma estrutura celular formada por uma molécula de DNA e proteínas compostas por vários genes diferentes. De forma simplificada, um gene pode ser definido como um trecho do DNA com informações para a produção de uma proteína. As proteínas é que são responsáveis pela manifestação das características dos seres vivos. Em cada célula do nosso corpo existem 46 cromossomos. Os 46 cromossomos humanos são agrupados em 23 pares. Os cromossomos de cada par, com o mesmo tamanho, mesma forma e mesma sequência de genes, são chamados de cromossomos homólogos. As células reprodutivas, também chamadas de gametas, têm metade do número dos cromossomos. No caso da espécie humana, cada gameta tem 23 cromossomos, um de cada par homólogo. Isso permite que, durante a fecundação, os 23 cromossomos do espermatozoide se unam aos 23 cromossomos do ovócito, restabelecendo o número de cromossomos da espécie humana, que são 46, no zigoto, que é a primeira célula do futuro ser vivo. Outros conceitos importantes na genética são alelos, homozigose, heterozigose, genótipo e fenótipo.
Recordando os estudos de Mendel que nós vimos na aula anterior, cada característica das plantas de ervilha era determinada por um par de fatores. Sabendo que os fatores são genes, cada característica era determinada por um par de genes. Cada uma das diferentes versões de um gene que estão pareando em cromossomos homólogos é chamado de alelos. Quando em um indivíduo os alelos de um gene são idênticos, dizemos que o indivíduo é homozigótico para o caráter em questão, e os alelos estão em homozigose. Nesse caso, os alelos são representados por um par de letras iguais, ou seja, 2As maiúsculos, 2As minúsculos ou 2Bs maiúsculos, 2Bs minúsculos e assim por diante, que era o caso das plantas de linhagem puras. Quando em um indivíduo os alelos de um gene são diferentes, dizemos que o indivíduo é heterozigótico para o caráter em questão, e os alelos estão em heterozigose. Nesse caso, os alelos são representados por um par da mesma letra, porém uma maiúscula e a outra minúscula, que é o caso do A maiúsculo e A minúsculo, ou B maiúsculo e B minúsculo e assim por diante, que é o caso das plantas híbridas de Mendel da geração F1. Um indivíduo homozigótico, A maiúsculo ou A minúsculo, por exemplo, forma apenas um tipo de gameta, 100% A maiúsculo ou 100% A minúsculo. O indivíduo heterozigótico, A maiúsculo, A minúsculo, forma dois tipos de gametas, 50% de gametas A maiúsculo e 50% de gametas A minúsculo. O conjunto de genes responsáveis por uma característica recebe o nome de genótipo. A aparência de um indivíduo, ou seja, a característica que ele manifesta, constitui o seu fenótipo. O fenótipo é o resultado do genótipo em interação com o ambiente. Então vamos lá, para simplificar isso aí e ficar mais fácil. Os genótipos são os genes deles, aquele parzinho de alelos. No caso do experimento de Mendel, toda vez que nós encontrávamos um A maiúsculo, significava que a semente seria lisa. Então, se eu tenho o genótipo A maiúsculo e A maiúsculo, o meu fenótipo é a semente lisa, que é o que eu enxergo. Quando o fenótipo era A maiúsculo e A minúsculo, nós vimos que o maiúsculo tem dominância sobre o minúsculo, que é recessivo. Logo, por ele ter um A maiúsculo, o fenótipo dele, que é o que a gente enxerga, continua sendo semente lisas. E o genótipo A minúsculo, que é o gene dele, aqueles alelos recessivos, dá um fenótipo de semente rugosa, que é o que nós conseguimos enxergar na ervilha de Mendel. A descoberta dos trabalhos de Mendel e sua reinterpretação, à luz de novos conhecimentos, levaram à formulação das bases da hereditariedade chamadas de leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação, afirma que cada característica é determinada por dois fatores, que se separam na formação dos gametas. Na segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente, temos que, de maneira simplificada, cada característica é herdada independentemente de outras. Atualmente, sabemos que essa lei se aplica apenas a genes localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos. A segunda lei de Mendel é usada para analisar duas ou mais características de uma vez, além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas de ervilha. Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Nesse primeiro momento, vamos nos atentar à primeira lei de Mendel. A segregação dos fatores só foi compreendida quando o processo de meiose foi desvendado. A meiose é um processo de divisão celular pelo qual são formados os gametas. Nesse processo, em um primeiro momento, ocorre a duplicação dos cromossomos, os quais em seguida sofrem duas divisões consecutivas, dando origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Suponha que uma célula com 4 cromossomos vai se dividir por meiose, como vocês estão vendo na imagem ao lado.
É a meiose que explica a formação dos gametas, célula com metade dos cromossomos em todas as espécies que se reproduzem de forma sexuada. Na espécie humana, ela é responsável pela formação dos espermatozoides e dos ovócitos. Durante o processo de fecundação, com a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito, o número de 46 cromossomos é restaurado, dando origem ao zigoto. O desenvolvimento do zigoto dá origem a um novo indivíduo. A reprodução sexuada é responsável pela variedade genética, já que na formação do zigoto são combinados cromossomos paternos e maternos. Durante o desenvolvimento do novo indivíduo, ocorre a mitose, que é um outro processo de divisão celular, na qual as células dão origem a duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. A mitose é responsável pelo crescimento e pela reparação do organismo. Na primeira lei de Mendel é possível estudar e prever a transmissão de várias características na espécie humana. Então vamos lá, recapitulando. Na meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com metade dos cromossomos que a célula-mãe possui. E esse processo ocorre para a formação dos gametas, ou seja, para a formação dos espermatozoides no homem e do ovócito na mulher. Na mitose, uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos presentes na célula-mãe. E esse processo ocorre para que ocorra o crescimento e a reparação do organismo daquele ser vivo. O desenvolvimento da genética e a compreensão de como o DNA funciona permitiram o avanço da biologia, da medicina e de muitas outras áreas da ciência. Conhecimento de genética permitem estabelecer os graus de parentesco entre as diversas espécies de seres vivos, por meio da comparação do material genético, e até mesmo a investigação e resolução de crimes pela polícia científica. A genética permite explicar a transmissão de certas características dos progenitores para seus descendentes e prever a probabilidade de determinada característica ser herdada. Seus conhecimentos acabam sendo muito úteis no aconselhamento genético, pois permitem calcular a probabilidade de uma doença ou característica genética ser transmitida dos progenitores para os descendentes. Para isso, os geneticistas analisam a história familiar do casal por meio da construção de heredogramas, também chamados de árvores genealógicas ou genealogias. Os heredogramas são representações gráficas que permitem estudar a transmissão de determinada característica hereditária ao longo de várias gerações de indivíduos aparentados entre si. Para a elaboração de heredogramas é usada uma simbologia específica, como vocês estão vendo na imagem ao lado. Os indivíduos de sexo masculino são representados por quadrados. Os indivíduos de sexo feminino são representados por um círculo. Quando esse indivíduo é afetado por determinada característica hereditária, esse quadrado ou esse círculo é pintado. Quando um casal possui filhos, eu vou ter um tracinho unindo os dois e o de baixo vai representar seu filho, se for um quadrado do sexo masculino, se for um círculo do sexo feminino. Um casal sem filhos, aparece a ligação entre eles e nada embaixo. Quando eu tenho apenas a ligação, significa que existe apenas um casamento ali. E quando o casamento é consanguíneo, tem 2 ligações para dizer que eles têm parentesco. Quando nós temos uma linha em cima e várias embaixo, surgindo daquela mesma linha, significa que todos os indivíduos que estão ali embaixo são irmãos. O albinismo é uma condição na qual as células do indivíduo não produzem o pigmento chamado melanina. A melanina dá a cor da pele, dos cabelos e dos olhos. O albinismo pode acontecer em várias espécies de animais, incluindo a espécie humana. Nas pessoas albinas, há ausência parcial ou total da melanina. E essas pessoas têm pele, cabelos e olhos bem claros. O albinismo é caracterizado pela falta de pigmentação na pele,
nos cabelos e nos olhos. As pessoas albinas são muito sensíveis ao sol, podendo sofrer queimaduras facilmente, por isso devem usar sempre o filtro solar para proteger a pele e óculos escuros para proteger os olhos. E aí, será que pais com pigmentação normal nas células de pele pode ter filhos albinos? Isso vai depender da sua história familiar. Antes de mais nada, é preciso saber que o albinismo é condicionado por um alelo recessivo, ou seja, por uma letrinha minúscula, que só se manifesta quando está em homozigose, ou seja, se estiver com duas letras minúsculas. A pigmentação normal é condicionada pelo alelo dominante, que pode estar em homozigose ou heterozigose. Quando estiver em homozigose, significa que as duas letras são maiúsculas, e heterozigose, uma maiúscula e uma minúscula. Suponha um casal com pigmentação normal de pele. O pai da mulher é albino e a mãe do homem é albina. Se o casal tem pigmentação normal, ambos têm o genótipo do alelo A maiúsculo. Mas como eles têm um dos progenitores albino, herdaram o alelo A minúsculo. Logo, o genótipo de ambos para a pigmentação de pele é A maiúsculo e A minúsculo. Com essas informações, é possível montar um heredograma, como vocês estão vendo aí ao lado. Tendo essas informações, é possível calcular a probabilidade de o casal ter um filho albino, como nós já vimos na aula passada. Para tanto, é preciso lembrar que os alelos se separam na formação dos gametas. Logo, os espermatozoides vão conter os alelos A maiúsculo e A minúsculo e os ovócitos também, já que homem e mulher são heterozigóticos. Na fecundação, esses alelos voltam a se unir, combinando-se ao acaso. O quadro que vocês estão vendo ao lado é o quadro de Punnett. É um recurso bastante usado em genética. Ele é usado para mostrar os gametas formados e as possíveis combinações entre eles. Então, como eu já ensinei vocês na aula passada, nós temos 4 descendentes no meio, o gameta masculino está em cima, o feminino ao lado e ocorreu as combinações. Como eu já expliquei também na aula passada, como os descendentes são 4, totalizando 100%, cada quadradinho vai representar 25%. Então, a probabilidade desse casal ter um filho albino é de 25%, porque eu só tenho um quadradinho com A minúsculo, A minúsculo. Nesse caso específico, depois de analisar a história familiar e deduzir os genótipos dos progenitores, é possível que um casal com pigmentação normal de pele venha a ter um filho albino. As sardas são manchas causadas pelo aumento da concentração de melanina em certas partes do corpo. O fator predominante para o seu aparecimento é a predisposição genética, mas a exposição ao sol também coopera para o surgimento das sardas. Então vamos lá. Suponha que um homem com sardas, heterozigoto para esse caráter, ou seja, uma letra maiúscula e outra minúscula, casou-se com uma mulher também com sardas. O casal teve 2 filhos, um com sardas e outro sem sardas. Será que podemos deduzir qual é o genótipo dessas pessoas e qual é o caráter dominante, com sardas ou sem sardas? Para isso, precisamos lembrar que um caráter recessivo só se manifesta quando está em homozigose. Deduzimos que a condição com sardas é dominante, já que o homem é heterozigoto para o caráter, ou seja, tem uma letra maiúscula e uma minúscula, e tem sardas. Além disso, se o caráter com sardas fosse recessivo, o casal não teria filhos sem sardas, já que todos teriam o mesmo alelo. Deduzimos também que o casal é heterozigoto, pois um dos filhos não tem sarda, ou seja, ele tem que ser recessivo. Lembrando que um dos alelos veio do pai e o outro da mãe. Essas deduções permitem montar o heredograma a seguir, o qual indica o genótipo dessas pessoas. Assim também é possível deduzir que a condição com sardas é dominante e que o genótipo da mãe e do pai é S maiúsculo e S minúsculo. Do filho com sardas só pode ser S maiúsculo e S maiúsculo ou S maiúsculo e S minúsculo, já que ele tem que ter pelo menos um maiúsculo para ter sardas. E do filho sem sardas é recessivo, S minúsculo e S minúsculo,
pois se ele tivesse pelo menos um S maiúsculo, ele também teria sardas. Existem pessoas que conseguem dobrar o polegar para trás, enquanto outras conseguem apenas mantê-lo na posição vertical. A capacidade de dobrar o polegar é condicionada por um alelo recessivo. Logo, só se expressa se o indivíduo é homozigótico recessivo, ou seja, apresenta o genótipo D minúsculo D minúsculo. Suponha que um casal, ambos sem conseguir dobrar o polegar para trás, teve uma filha com essa capacidade. É possível prever o genótipo desse casal? Qual é a probabilidade desse casal ter outro filho sem a capacidade de dobrar o polegar para trás? Se o pai e a mãe não apresentam características, mas cederam um alelo para a filha, isso indica que eles são heterozigóticos para o caráter em questão, ou seja, são D maiúsculo e D minúsculo. E a filha é homozigótica recessiva, D minúsculo, D minúsculo. O quadro que vocês estão vendo ao lado mostra a probabilidade de o casal ter filhos sem a capacidade de dobrar o polegar. A probabilidade deles terem um filho sem a capacidade de dobrar o polegar é de 75%. Então vamos agora para a explicação dos 3 exercícios da página 30. No exercício 1 temos: suponha um casal albino. Se o casal é albino e nós já vimos que o albino é recessivo, significa que tanto o homem como a mulher são A minúsculo, A minúsculo, porque o casal é albino. Os progenitores de ambos têm pigmentação normal na pele, ou seja, tanto os pais do homem quanto os pais da mulher têm pigmentação de pele, mas o casal é albino. Qual é a probabilidade de esse casal ter um filho com pigmentação normal? Lembrando que para ter pigmentação normal, ele tem que ter pelo menos um A maiúsculo. Justifique sua resposta com o heredograma e um quadro de Punnett. Então vamos lá. O quadro que vocês irão fazer é estilo joguinho da velha, que eu já expliquei na aula passada para vocês. As características do homem ficarão aqui em cima e o da mulher aqui na lateral. Eu sei que desse casal, o homem é A minúsculo, A minúsculo, a mulher é A minúsculo e A minúsculo. Agora vocês irão fazer, como eu expliquei na aula passada, a combinação e ver qual é a probabilidade desse casal ter um filho com pigmentação normal. No heredograma, vocês têm que lembrar que o homem é representado por um quadrado e a mulher por um círculo. Os dois se casaram e os dois são albinos. Então, se os dois são albinos, os dois têm o seu quadrinho e o seu círculo pintados. Os pais desse casal têm pigmentação normal de pele. Então, não são pintados. Se eu sei que o casal é albino, eles só podem ter letra minúscula. E se os pais têm pigmentação normal de pele, eles têm que ter pelo menos uma letra maiúscula. Mas se eles tiveram os filhos albinos, significa que um gameta recessivo veio da mãe e outro do pai. Então, ambos são heterozigotos. E o filho aqui embaixo? Como que ele vai ficar? Ele vai ficar pintadinho ou ele vai ficar em branco? Então, façam aqui as combinações e vejam como que vai ficar esse quadrinho, ok? No exercício 2, ele fala: considere uma célula heterozigótica B maiúsculo e B minúsculo para responder as questões a seguir. Letra A. Como os alelos B maiúsculo e B minúsculo se distribuirão nas células filhas resultantes de uma meiose? Lembrando que meiose são as células dos gametas. Então, como que elas vão ficar? E letra B. Como os alelos B maiúsculo e B minúsculo se distribuirão nas células filhas resultantes de uma mitose, que é aquele processo
onde o ser vivo vai crescer e vai reparar o seu organismo. Número 3. Qual será o resultado do cruzamento entre um indivíduo heterozigótico com um indivíduo homozigótico recessivo para determinada característica? Apresente os resultados no quadro de Punnett, que é o nosso famoso joguinho da velha. Então vamos lá. Aqui ele não fala se é o homem ou se é a mulher. Então você pode escolher o que você quiser. Então vamos supor que o homem seja heterozigoto, ou seja, se ele é heterozigoto, seus dois gametas são diferentes. Um é maiúsculo e o outro é minúsculo. E a mulher é o indivíduo homozigótico recessivo. Se ela é homozigoto, significa que os dois genes dela têm que ser iguais. E se é recessivo, tem que ser tudo minúsculo. Sabendo das características dos dois, agora é só montar o quadrinho e ver as probabilidades. Depois que vocês fizerem as combinações nos 4 quadradinhos, é só você dizer qual a probabilidade de um indivíduo ter a característica dominante e qual a probabilidade de ter a característica recessiva. Como nós já vimos, as células humanas, com exceção dos gametas, têm 23 pares de cromossomos homólogos. Desses, 22 pares compõem os cromossomos autossomos e um par compõe os cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos têm genes para a cor dos olhos, do cabelo, da pele, por exemplo. Os cromossomos sexuais têm genes relacionados ao sexo do indivíduo. O par de cromossomos sexuais podem ser X e X para o sexo feminino e X e Y para o sexo masculino. Ao formar os gametas, os pares de cromossomos sexuais, assim como acontece com os cromossomos autossomos, se separam. No caso da mulher, todos os gametas formados por ela vão apresentar o cromossomo X. E no caso do homem, metade dos gametas formados vai apresentar um cromossomo X e a outra metade um cromossomo Y. No momento da fecundação, quando os cromossomos maternos se unem com os cromossomos paternos, é determinado o sexo biológico do bebê. Se o ovócito for fecundado por um espermatozoide contendo o cromossomo X, o bebê apresentará o sexo feminino, que é XX. Se o ovócito for fecundado por um espermatozoide contendo o cromossomo Y, o bebê será do sexo masculino, que é XY. Algumas características, além daquelas que determinam o sexo biológico na espécie humana, são definidas por genes localizados nos cromossomos sexuais. São chamados de características ligadas ao sexo. Ao analisar um heredograma, é possível detectar uma característica ligada ao sexo se ela acontecer em indivíduos de apenas um dos sexos ou com uma frequência maior em um dos sexos. O daltonismo é uma condição caracterizada pela incapacidade de distinguir certas cores, por exemplo. É uma característica ligada ao sexo, cujos genes estão localizados no cromossomo X. Essa condição hereditária é determinada pelo alelo recessivo, pelo fato de indivíduos do sexo masculino apresentarem apenas um cromossomo X, basta herdar um cromossomo X portador do alelo recessivo para que manifeste o daltonismo. Mulheres afetadas por essa condição são mais raras, porque é necessário que ambos os progenitores forneçam um cromossomo X portador do alelo recessivo. No quadro ao lado, vocês têm os possíveis genótipos e fenótipos no caso de um homem com visão normal se casar com uma mulher de visão normal, mas portadora do alelo para daltonismo. No primeiro indivíduo, nós temos um homem, que é XY, onde seu X é D maiúsculo. Logo, o fenótipo desse primeiro indivíduo é um indivíduo de sexo biológico masculino com visão normal. O segundo, ele é X, D maiúsculo e X, D minúsculo. Logo, é um indivíduo do sexo feminino com visão normal, pois para a mulher ter visão com daltonismo, ela teria que ter 2D minúsculo. No terceiro indivíduo, é XY,
onde o X é D minúsculo. Então, esse indivíduo é do sexo masculino e possui daltonismo. No indivíduo 4, nós temos XX, o primeiro X com D maiúsculo e o segundo com D minúsculo, que significa que é uma mulher com visão normal, porém portadora do alelo de daltonismo. No indivíduo 5, nós temos XY, onde X é D maiúsculo, então é um homem com visão normal. E no indivíduo 6, nós temos XX, ambos com D maiúsculo, ou seja, é uma mulher com visão normal e que não é portadora do alelo para daltonismo. Repare que os indivíduos 2 e 4 têm visão normal para cores, mas são portadoras do alelo para daltonismo. Então agora vamos para a explicação dos exercícios da página 32. No exercício 1, ele fala: qual é a probabilidade de uma mulher com visão normal, ou seja, se ela é uma mulher, significa que o cromossomo dela é X e X. Se a visão dela é normal, ela tem que ter pelo menos um D maiúsculo. Daí fala ali que ela não é portadora do alelo para daltonismo. Se ela não é portadora do alelo, significa que o outro alelo dela também é D maiúsculo. Ao se casar com um homem daltônico, então o homem é XY. Se ele é daltônico, significa que o D dele é minúsculo. Qual a probabilidade deles terem um filho com o mesmo genótipo do pai para daltonismo? Então, ele quer saber aqui qual a probabilidade deles terem um filho, se é um filho de sexo masculino, com a característica de daltonismo igual ao do pai. Então, como que eu vou descobrir isso aqui? Vou fazer o quadrinho. Pai, mãe, as características do pai, as características da mãe, e vou fazer essa combinação. A hora que eu terminar essa combinação, eu vou saber qual a probabilidade deles terem um filho daltônico. O exercício 2. Para responder as questões a seguir, considere um indivíduo do sexo biológico masculino daltônico. Então, no exercício 2, ele pede para você considerar um indivíduo do sexo masculino, XY, e daltônico, ou seja, com D minúsculo. Letra A. Sabendo que pai e mãe têm visão normal para cores, qual deve ser o genótipo dos progenitores para essa característica? Explique. Então, aqui eu quero saber quais são as características do pai e da mãe desse indivíduo aqui, tá? Lembrando que pai é XY, mãe é XX. O X dele só pode ter vindo da mãe e o Y do pai. Então, qual é a característica aqui do pai e da mãe, sendo que os dois não são daltônicos? Só o filho que é. Letra B. Qual a probabilidade deste indivíduo ter uma filha daltônica ao se casar com uma mulher com visão normal, porém portadora do alelo para daltonismo? Então, se ele vai se casar, aqui é o homem da nossa história, se ele vai se casar com uma mulher que tem visão normal, ou seja, um D maiúsculo, mas é portadora de daltonismo, significa que ela tem um D minúsculo. Qual a probabilidade desse casal ter uma filha XX daltônica? Lembrando que para a mulher ser daltônica, ela tem que ter 2 Ds minúsculos. Então, qual a probabilidade deles terem uma filha com essas características? Façam lá o joguinho da velha, o quadrinho, com as características do homem e da mulher. Façam aqui a combinação e vejam qual a probabilidade de nascer uma filha daltônica. Letra C. Elabore o heredograma dessa família, incluindo todos os indivíduos citados na atividade. Então, o heredograma é aquele onde a gente coloca o quadradinho para o homem, o círculo para a mulher, o que é portador pintadinho, o que não é sem pintar. Vocês vão fazer com todos os indivíduos. Lembrando que esse é o casal principal.
essa é a filha que eles vão ter, mas tem que ter os pais do homem. Lembra? Que foi citado ali também. Então, vocês têm que colocar os pais do homem, o casamento desse casal e a filha, ok? Número 3. A hemofilia é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X. Forme dupla com um colega e juntos pesquisem sobre os itens a seguir. Letra A. Qual é a principal característica da hemofilia? E letra B. Hemofilia é determinada por alelo dominante ou recessivo? Aqui é uma pesquisa simples que vocês irão fazer para responder essas duas questões. Não precisa ser necessariamente em dupla, até porque estamos em pandemia, as pessoas não estão se vendo muito. Mas caso você tenha alguém para fazer junto com você, pode fazer. Se não, você vai fazer sozinho aí na sua casa e vai responder a pergunta. São perguntas simples e fáceis de serem pesquisadas. Ok? Algumas vezes, na ocasião da divisão celular, ocorrem mutações nos genes ou nos cromossomos. Uma mutação é uma alteração que acontece ao acaso. As mutações que afetam os genes são chamadas de mutações genéticas e podem levar à produção de uma nova proteína ou à deficiência ou ausência na produção de outras. Nem toda mutação genética é prejudicial e algumas vezes muitas passam despercebidas por não afetar a nossa saúde. Porém, em alguns casos, elas podem afetar diversas funções orgânicas. A anemia falciforme, por exemplo, é uma doença causada por uma mutação gênica. Nela, ocorre a substituição de um aminoácido em uma das cadeias de hemoglobina, o que leva a uma alteração na proteína toda e afeta o formato da hemácia. Os indivíduos com anemia falciforme têm hemácias em forma de foice. As hemácias são células do sangue que são encarregadas de transportar o gás oxigênio para as diversas partes do corpo, e as hemácias com formatos alterados têm a função de transporte de gases prejudicados. Ela não consegue levar todo o gás oxigênio que ela deveria levar para as partes do corpo. As mutações que afetam os cromossomos são chamadas de mutações cromossômicas. Esse tipo de alteração pode acometer a estrutura ou o número de cromossomos. A síndrome de Down é um exemplo dela. É ocasionada pela trissomia do cromossomo 21. Uma pessoa com síndrome de Down apresenta 47 cromossomos, ao invés dos 46, como a maioria das pessoas, tendo assim 3 cromossomos no par 21. A descoberta das bases da hereditariedade e anos depois a elucidação do funcionamento do DNA abriram a possibilidade de manipulação do material genético, copiando, alterando ou até mesmo transferindo genes de um organismo para o outro, originando a chamada engenharia genética. A clonagem é o processo utilizado para criar uma cópia geneticamente semelhante de uma célula, um tecido ou um organismo. Há 2 tipos principais de clonagem: a reprodutiva e a terapêutica. A clonagem reprodutiva tem a finalidade de originar cópias de um organismo de interesse, como na clonagem de animais de criação ou de plantas com características de valor econômico. A clonagem terapêutica tem a finalidade de criar cópias de células ou tecidos com a finalidade de tratar ou curar doenças. Se considerarmos a clonagem reprodutiva, clones de plantas são feitos pelos seres humanos desde o início da agricultura. Com os animais, o primeiro experimento de clonagem bem-sucedido ocorreu em 1952, quando 2 cientistas estadunidenses clonaram sapos a partir de células embrionárias. Porém, o caso de clonagem que teve grande repercussão e motivou diversos outros estudos foi a clonagem da ovelha Dolly em 1997, feita pelos biólogos Kate Campbell e Ian Wilmot. Dolly foi o clone quase idêntico da ovelha A, que cedeu o núcleo de uma de suas células. Quase idêntica porque as características de um indivíduo são o resultado da interação do seu genótipo com o ambiente. Além disso, sabe-se que as mitocôndrias, organelas responsáveis pela respiração celular, a produção de energia, também possuem DNA. Dolly foi a ovelha formada pela interação entre o DNA da ovelha A, o DNA das mitocôndrias encontradas no ovócito da ovelha B, mais a influência do ambiente onde ela se desenvolveu. Portanto, algumas características de Dolly seriam diferentes daquelas da ovelha A. O primeiro mamífero clonado no Brasil
foi a bezerra Vitória, nascida em 2001. A partir daí, com o aperfeiçoamento da técnica, a clonagem reprodutiva de animais aumentou entre os pecuaristas do país. Atualmente, há um projeto de usar técnicas de clonagem para conservar animais silvestres ameaçados de extinção, como é o caso da onça-pintada. A clonagem terapêutica desperta muita polêmica, já que algumas técnicas envolvem a retirada de células de embriões no início do seu desenvolvimento. Esse assunto envolve questões éticas e precisa passar por ampla discussão até que seus limites sejam estabelecidos. Os organismos transgênicos são aqueles que incorporam genes de outra espécie em seu DNA. Esse processo pode ocorrer de forma natural, como acontece com algumas bactérias. No entanto, é a forma artificial de introdução de genes que tem levado à criação de diversos organismos geneticamente modificados. Um exemplo de transgenia é o cultivo de bactérias geneticamente modificadas para a produção de insulina. O gene responsável pela produção de insulina foi isolado do DNA humano e transferido para a bactéria, que passaram a funcionar como verdadeiras fábricas de insulina. A insulina é processada e purificada e usada no tratamento de pessoas diabéticas. Outro exemplo é a introdução de genes que conferem resistência a determinadas condições ambientais em plantas de interesse econômico, como o milho e a soja, aumentando assim a produção desses cultivos. A utilização de organismos geneticamente modificados na alimentação humana é um assunto polêmico que divide opiniões de pesquisadores e da sociedade em geral. Essa foi a nossa aula da segunda quinzena de agosto. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!